Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jason TVSC, mais um vídeo de entrevistas, mais uma Miss. Eu tô buscando aqui em Santa Catarina, eu quero ver se tem um canal que entrevistou mais Miss que eu quero esse desafio, eu quero esse título para mim. E hoje é a Tassiane Gomes, Miss Beleza de Santa Catarina 2023 e Vice Beleza do Brasil. Gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite, de contar agora um pouco da sua história. E a primeira pergunta é como surgiu a motivação para você participar do concurso de Miss? Primeiramente, boa noite, Jason. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência e da minha história no mundo Miss. E o mundo Miss sempre foi algo que me chamou muita atenção e que eu sempre admirei desde menina, desde pequena, sempre gostei de acompanhar. Porém, eu confesso que não era algo que eu me via nesse meio. Eu gostava de acompanhar, achava lindo, maravilhoso, mas eu nunca achei que eu tivesse capacidade de estar ali. Então, eu não me via nesse local, né, como Miss. E os anos foram passando, eu cresci, casei, tive minha filha. Como quem acompanha esse mundo Miss sabe, né? Mas vou esclarecer aqui um pouquinho para quem não acompanha. No mundo Miss, até uns anos atrás, não era possível competir sendo mãe ou casada. As regras eram bem restritas quanto à idade, à altura e tudo mais, né? Então, depois, principalmente que eu casei e tive filha, não era um local onde eu me via, né? Não imaginava ter essa possibilidade. Até que no ano de 2022, em um trabalho, eu conheci a Renata Ramos. Ela estava modelando, né, para a marca que eu trabalhava. E na época ela tinha concorrido ao Miss Beleza de Santa Catarina, tinha sido eleita em 2022 e estava se preparando para concorrer ao Nacional. E ela começou a compartilhar um pouco conosco de como havia sido, né, concorrer nessa franquia, o quanto era maravilhoso a franquia, o coordenador, a experiência e tudo mais. E ela comentou sobre a possibilidade que a franquia oferecia também para mães, para mulheres casadas e tudo mais. E foi onde eu me interessei, foi onde veio assim aquela vontade de participar. Cheguei em casa, fui pesquisar um pouco mais sobre o concurso, comentei com meu marido, ele me apoiou e eu decidi me inscrever. Então eu me inscrevi, eu confesso que logo em seguida, assim que eu me inscrevi, veio um pensamento assim, nossa, o que que eu fiz? Eu tenho 30, na época eu tinha 30 anos, e eu pensei, eu não tenho nenhuma experiência nesse meio e tenho vergonha, eu era um pouco tímida. Eu pensei, o que que vai ser de mim em cima de um palco respondendo perguntas? Mas tudo foi acontecendo de uma forma muito natural. Tenho certeza que foi Deus que colocou isso no meu caminho, porque tudo aconteceu de uma forma muito especial e foi me preparando, enfim, me tornei Miss Santa Catarina e foi bem especial. Como é que foi essa sensação quando você foi eleita Miss Santa Catarina e depois ficar com o vice do Brasil? Então, como eu falei, foi muito, muito especial. O concurso, né? Como é que chama? O confinamento foi bem desafiador para mim, por mais que no estadual foi apenas 2 dias, mas foi desafiador. Tanto que no decorrer das provas são muitas provas, por mais que 2 dias assim é uma coisa em cima da outra, era 5, 6 notas por dia, né? Provas a serem cumpridas. E eu não imaginava que eu estava indo tão bem. Eu lembro que o coordenador ele falou assim para a gente no final do primeiro dia de confinamento, ele falou assim, tem 3 misses aqui, nós éramos acho que em 16 meninas. Tem 3 misses que estão em nota máxima, todas elas com nota máxima, e o desempate vai ser amanhã lá no palco da final. Só que eu não imaginava que eu tivesse entre essas três. Na minha cabeça eu não estava indo tão bem. Eu lembro que no segundo dia de confinamento eu acordei chorando muito, sabe assim, quando tu sente aquela pressão, aquela coisa assim, chorando muito. E no decorrer do dia em oração e tudo mais. Eu fui com o apoio da minha família, meu marido sempre me apoiou muito, isso foi muito importante para mim também. A gente só podia ver a família no hall de entrada do prédio, né? E ele ia lá no hotel, me encorajava, enchia, os meus ouvidos de boas palavras. Isso foi me encorajando e foi maravilhoso, assim, o palco da final, sabe assim, quando parece que foi Deus que preparou tudo, desde o momento que eu pisei no palco, assim, foi tudo acontecendo, e parece que no fim, por mais que durante o processo eu duvidei,
no fim parece que eu já sentia que era para mim, sabe? Foi bem especial. E sobre o nacional, foi outro desafio, né? Porque daí eu precisei atravessar todo o Brasil e para um estado que eu não conhecia, daqui de Santa Catarina para o Rio Grande do Norte disputar. E foram 5 dias de confinamento, 5 dias bem intensos, mas muito importantes, assim, onde eu pude me descobrir muito. Como eu disse, eu era um pouco tímida, não gostava muito de falar, e no processo de me tornar Miss, eu descobri que eu gosto desse lugar de fala. Eu descobri que eu gosto de estar em cima de um palco falando para pessoas. Então, é muito legal assim o processo de uma mulher se tornar Miss, não só pela coroa que você recebe. Eu acho que isso é só um detalhe perto de todo o crescimento pessoal que a gente conquista no decorrer dessa caminhada, porque para dar certo, você não pode ir lá disputar com outras mulheres, você tem que disputar consigo mesma, você tem que buscar a sua melhor versão, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado. Isso é maravilhoso porque te transforma não só para aquele momento da busca da coroa, mas é uma transformação que tu leva para a vida. E você também cursou jornalismo. Como é que surgiu a vontade dessa área? Então, na verdade, eu entrei na faculdade, comunicação social, né, que ele abrange tanto o jornalismo quanto o marketing, a marketing e propaganda, né? E aconteceu assim que na época eu tinha minha filha com 3 meses e eu e o meu marido nós queríamos cursar uma faculdade juntos e a gente foi atrás e assim naquela coisa assim, um pouco de maturidade também a gente acabou decidindo por esse curso. A gente achou que ia ser bom porque comunicação seria bom, enfim, acabamos cursando, mas sem nada assim, tipo, é o meu sonho, é uma meta, sabe? E acabou que eu fiz a faculdade, fui muito bem durante a faculdade inteira, tirei 10 no meu TCC, que foi avaliado pela Sônia Campos, que fazia o Jornal do Almoço na época. Foi bem legal o curso, mas acabou que eu nunca trabalhei na área. Apesar da faculdade ter me capacitado em bastante coisas, me ensinou muito, né? Mas eu nunca trabalhei na área. Eu trabalhei por muito tempo na área de gestão de moda, né? Na área comercial e de gestão de moda. O meu marido, ele também faz esse trabalho de gestão de marcas. E eu gostava muito e acabei trabalhando um bom tempo com isso. Com a minha entrada no mundo Miss, eu comecei a trabalhar também como modelo, né? Então, hoje eu também trabalho fazendo fotos, catálogos para marcas, fazendo live, esse tipo de coisa. E agora eu tô com um projeto novo, que eu nem divulguei ainda no meu Instagram, que ainda vai ser contado, mas quem assistir essa entrevista vai saber um pouquinho em primeira mão, que eu estou iniciando um novo negócio, vou empreender e é no ramo da beleza. Esse vai ser o spoiler, mas ainda não posso contar detalhes, mas vem bastante novidade legal por aí. E é algo que eu vou conseguir desenvolver também muito daquilo que eu aprendi na faculdade e tudo mais. E vem muitas novidades por aí, estou bem animada com isso. Olha, vocês estão recebendo em primeira mão isso aqui. Só que até esse vídeo sair, eu acho que tu já divulgou também no teu Instagram. Pode ser. A divulgação vai levar ainda em média uns 15 dias. Ah, então o pessoal vai ver primeiro no teu Instagram. Mas deixando claro, hoje 20/5, ela ainda não divulgou no Instagram. Isso. E quando você está no seu tempo livre, quando você está em casa, que você para e pensa, não, agora eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Então, eu valorizo muito estar com a minha família. Como eu falei, eu sou casada, tenho uma menina de 12 anos, né? E eu valorizo muito esse tempo de qualidade em família. Eu gosto de estar na minha casa, de cuidar da minha casa, gosto de estar com a minha filha, o meu marido. E o nosso tempo livre, geralmente, é na fazenda, junto com os cavalos, que é um hobby que a gente tem. Eu não monto muito, eu sou um pouco medrosa, na verdade, mas a minha filha compete nesse meio, então muito do nosso tempo livre é lá com os cavalos, vendo os treinos da Isabela. Gosto muito de estar com a minha cachorra também, a Nala. Então, é isso que eu gosto. Gosto também de ir no restaurante, essas coisas, né? Mas o principal para mim são os momentos simples em meio à natureza com a minha família. Isso é o que me recarrega. Se hoje você pudesse encontrar a Tassi lá com 10 anos de idade, qual o conselho que você daria para ela?
Eu daria o conselho de olhar mais para dentro dela, pro coração dela e acreditar mais nela. Porque às vezes a gente cria a nossa imagem a partir daquilo que as pessoas falam pra gente, né? E é muito importante a gente saber olhar pra gente, identificar o que que é importante pra gente. E isso, eu acho que para as pessoas acreditarem em ti, primeiro tu tem que acreditar, né? E hoje eu vejo o quanto é importante o autoconhecimento, o quanto que é importante a gente confiar na gente, né? E esse seria o conselho que eu daria. Olha mais para dentro de ti, porque busca o que tu gosta, o que tu quer fazer, e olhar menos para o que as pessoas falam, para a opinião das pessoas. E agora eu vou fazer contigo umas perguntinhas, um bate-bola. Uma música. Uma música. Eu gosto muito daquela música Minha Menina, do Mascavo, que eu lembro muito da minha filha. Eu sempre cantava para ela quando ela era pequena. Um cantor ou cantora. Um cantor ou cantora? Ah, eu acho que Sandy Júnior fez muito parte da minha infância e até hoje ainda gosto de ouvir. Uma comida. Uma comida. Ah, eu amo nhoque. Um lugar. Um lugar. A fazenda, onde ficam nossos cavalos. Um momento. O nascimento da Isabela. Uma data. 7/10/2011, nascimento dela. E a gente falou agora há pouco da Tassi de 10 anos de idade. E como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu me vejo realizada profissionalmente com a minha nova empresa, né, que foi algo que eu idealizei já há um tempo, já em andamento, colhendo frutos do trabalho. Eu vejo a minha família maior, porque eu quero ter mais filhos, e viajando também, né, criando momentos e histórias com a minha família, e é assim que eu me vejo. E se você pudesse se definir em uma palavra, qual seria? Em uma palavra, deixa eu pensar. Eu acho que verdade. Eu prezo muito pela verdade, em ser verdadeiro e transparente sempre, com todo mundo, em tudo. Eu acho que verdade. E quem que você indica para também estar participando de uma entrevista? A Renata Ramos, a minha antecessora, ela foi uma pessoa que foi inspiração para mim, fez parte também da minha trajetória como Miss. Ela também recentemente foi mamãe. Acredito que ela tenha bastante a agregar também a contar aqui para vocês. E o Gustavo também, meu coordenador, ele é uma pessoa que é, ele tem um amplo histórico já no mundo Miss, ele começou a acompanhar, a participar, né, de organizações de concurso desde muito novo, e ele é alguém que faz isso verdadeiramente de coração, porque gosta mesmo, sabe? Ele tem muita coisa para compartilhar também. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais, acompanhar um pouco do seu trabalho, dessa novidade que vem por aí, quais são suas redes sociais? Eu uso de rede social apenas Instagram hoje, e o meu arroba é @gomes.tassi, Tassi, e vou adorar receber vocês lá para acompanhar um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, e é isso. E qual que é o recado que você deixa para as pessoas que estão assistindo e também para as mulheres que, como você falou, que tem algumas franquias do Miss que aceitam mães, umas que não aceitam, que aceitam mulheres casadas. Essas mulheres que ainda têm uma chave assim para virar na cabeça de pensar, será que eu consigo? Qual o recado que você deixa para elas? Eu deixo o recado de elas acreditarem nelas, não peçam opinião para pessoas. Eu acredito que talvez se eu tivesse parado e perguntado a opinião de pessoas à minha volta,
quando surgiu esse desejo no meu coração, de muitas pessoas, talvez muita gente não teria me apoiado. Eu resolvi compartilhar isso apenas com meu marido, que era alguém que, né, que conhecia muito dos meus sonhos e tudo mais, e ele me apoiou. Então, é importante a gente ter pessoas do nosso lado que nos apoiem, mas principalmente a gente acreditar na gente e buscar os nossos sonhos. Então, eu encorajo vocês a fazerem isso e a estarem preparadas para tudo que vão viver, né? Afinal, a gente sabe que numa disputa por uma coroa, apenas uma menina leva. Então, é muito importante vivenciar todo o processo para, apesar de tudo, a gente conseguir crescer nessa trajetória, né? E se você realmente se doa de corpo e alma, busca sua melhor versão, sem dúvidas, todo mundo acaba ganhando com isso, independente de levar ou não coroa. E uma pergunta que algumas pessoas já devem ter te feito: como é para ti ser Miss? Como é para mim, eu encaro como uma grande responsabilidade, afinal, eu estou representando todas as mulheres do meu estado, né? Do meu amado estado, tenho muito orgulho de ser catarinense e muito orgulho de representar cada mulher. Eu encaro como uma responsabilidade, como eu busco inspirar também, né? Mulheres a acreditarem em si, a verem que idade é só um número, que a situação que você se encontra na vida não te impede de buscar um sonho, algo que ficou guardado, de que evolução pessoal é sempre importante e eu acredito que uma mulher ela deve ser Miss não só na frente da câmera, mas em frente e trás de câmera, né? A gente deve ser Miss o tempo todo. E o que é ser Miss o tempo todo? É representar bem, né? Falar bem, ser uma pessoa humilde, uma pessoa acessível. Afinal, ser Miss não é apenas carregar uma faixa e uma coroa. É você representar mulheres e inspirar elas, né? Eu sempre digo que por muito tempo, a Miss ou a modelo ou uma mulher que representa outras foi vista como alguém inalcançável, né? Quantas vezes durante trabalhos e tal, eu já ouvi dizer, ah, mas essa roupa fica linda nela porque ela é modelo, essa roupa fica bonita na modelo, mas não é para mim. E eu acredito que uma mulher representando outras, ela não deve ser vista dessa forma. A gente tem que inspirar, a gente tem que. As pessoas precisam ver na gente não perfeição, mas olhar para a gente e pensar assim: nossa, que legal, ela conseguiu, eu também consigo. A gente tem que inspirar, porque toda mulher é especial, toda mulher tem a sua beleza e toda mulher também tem os seus defeitos. Eu não sou perfeita, eu também tenho meus defeitos, né? Então, é isso que eu busco como Miss, eu busco humanizar a figura de Miss, né? Mostrar que atrás de uma faixa, de uma coroa, existe uma pessoa com sentimentos, com qualidades, com defeitos, com inseguranças também, né? E eu acho meu cachorrinho latindo. Mas, enfim, é essa imagem que eu tento buscar, né? De inspiração e não de distanciamento com as mulheres do meu estado. Gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite, ter contado um pouco da sua história para a gente. Para o pessoal que está assistindo o vídeo, sigam a Tassi nas redes sociais, me sigam lá também, se inscrevam aqui no canal e eu vejo vocês na próxima.